Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Como vocês estão, galera? Beleza? Eu estava aqui pensando, velho, e se a Capcom criasse um Monster Hunter inspirado nos animais e na fauna brasileira? Pega uma pipoca aí, uma aguinha, uma coca e sente na cadeira e vamos pro vídeo. Bom, como muitos sabemos, a cultura e a fauna brasileira é muito rica. E não é de hoje que a Capcom se inspira em lugares ou animais de várias localidades diferentes. Monster Hunter Sunbreak, a gente pode até ver mesmo que eles se inspiraram bastante na cultura europeia, trazendo nos três lords o Malzeno como se fosse um Drácula, o Lunagaron trazendo como se fosse o lobisomem e o Garangome como se fosse o Frankenstein. E se a gente for pro Monster Hunter Rise base mesmo, a gente percebe como é bem mais focada numa cultura japonesa naquele jogo. Tanto pela forma como é a vila, as estruturas e tal. Bom, falando isso, como então seria um Monster Hunter inspirado nos animais do Brasil? Seria uma ideia interessante e única. A Capcom poderia oferecer uma experiência de jogo única se fizessem um Monster Hunter inspirado nos animais do Brasil e na fauna como um todo, porque eles destacariam a rica diversidade da fauna brasileira. E que animais poderiam ser usados para se inspirar? Eu tenho umas 3 ideias de animais. Um monstro inspirado numa onça pintada. Como poderia ser? Um monstro ágil e furtivo que se camufla na selva e ataca com as garras afiadas. Ele poderia, na hora de se camuflar, só aparecer as pintas pretas do monstro e o resto ficar meio que transparente, se camuflando no mato para conseguir realizar os ataques rápidos e furtivos em torno do nosso caçador, e a gente tem que ficar prestando muita atenção. E para counterar quando ele ficasse nesse modo camuflado, a gente poderia talvez utilizar uma cápsula de grito. Cápsula de grito não, a cápsula de som. É a cápsula de som, acho que é o nome, não me lembro direito. A mesma que a gente usa para Diablos, para tirar ela debaixo da terra, ou pro Nargacuga para enfurecer ele, poderia funcionar da mesma maneira, só que quando ele ficasse desse jeito camuflado, transparente, só aparecendo as pintas, fazer ele aparecer num todo. Seria uma ideia muito interessante. Um segundo monstro, pensa num monstro agora inspirado na capivara. Um fucking roedor gigante que poderia ser pacífico no início, mas se decidir atacar ele, ele se torna uma fera feroz e ameaçadora. Poderia usar seus ataques baseados na sua presa gigante. E obviamente o que ele seria? Seria uma serpe de presa, obviamente. Não teria outra categoria para se colocar uma capivara gigante. Seria um monstro muito interessante da Capcom trazer. E um outro monstro que eu tenho uma ideia, podia ser araras, num todo. Não fazer apenas uma arara, fazer vários tipos de arara. Porque a gente tem várias araras de várias cores. E cada arara poderia ter um tipo de elemento diferente, tá ligado? A arara azul poderia soltar golpes baseado em água quando ela balançasse suas asas, e jatos de água. Ela teria um órgão que conseguiria gerar água com esses golpes, tipo Place Off, gera aqueles jatos de água muito forte, ou a arara vermelha, que poderia criar tornados de fogo, ou uma mais difícil de todos, que seria a arara coloridona, que ela tem a cor amarela, azul e vermelha, atacando com os 3 elementos ao mesmo tempo, tanto água, fogo e raio. Imagina como seria da hora um monstro desse tipo, soltando esses 3 elementos ao mesmo tempo. Seria uma luta parecida até com o próprio Alatreon. Obviamente bem mais fraco, porque o Alatreon é o Black Dragon, né? Essa arara aí seria um ser pássaro. Mas seria muito interessante, gente. Eles poderiam trazer um monstro cobra também, inspirado na Sucuri. Seria muito interessante trazer um monstro cobra, porque a gente só tem a Najara lá na franquia. Um monstro Sucuri ia ser muito interessante. Aí a Capcom resolve com as ideias dela. Eles poderiam trazer um novo monstro estilo macaco, como o Rajang Kongalala, que seria inspirado no animal brasileiro mico-leão dourado. Imagina um monstro inspirado no mico-leão dourado, mostrando toda o brilho do seu pelo e dando uns ataques muito ágeis, pulando nas árvores. Seria foda. Capcom, se inspire no Brasil para fazer um próximo Monster Hunter algum dia. Nós queremos. O povo brasileiro quer um jogo
um Monster Hunter inspirado nos animais brasileiros. Mas em questão do ambiente, os ambientes brasileiros, gente, eles poderiam trazer para o mapa, o primeiro mapa, né? Os primeiros mapas são sempre mapas de floresta. Eles poderiam trazer a floresta amazônica. Um ambiente que é vasto e exuberante, cheio de vida selvagem e monstros únicos, gente. Nossa, seria incrível. Seria uma experiência parecida, na real, com a Floresta Anciã. É a Floresta Anciã, o nome do que tem no World. Só que fazer ela com menos andares. Porque naquele mapa a gente se sentia muito perdido. E eles poderiam trazer um ambiente de pântano também. Porque a gente tem o Pantanal, uma região de pântanos e rios que larde vários monstros adaptados a esse ecossistema aquático. Seria incrível. Poderiam trazer monstros retornantes também, que a gente só vê nesses ambientes mais de pântano. Seria muito interessante. Eles poderiam se inspirar também em um ambiente cerrado, que é uma área aberta e seca, com monstros adaptados à vida nas planícies. Tipo, igual a gente viu no Wilds, aqueles monstros mais de ambiente árido mesmo, parece. Um ambiente seco. Eles poderiam também trazer algo voltado para cultura e mitologia brasileira. Pensa nos monstros de evento. Nesses monstros seria uma loucura, velho. Uns monstros de evento inspirado na mitologia brasileira, hein? Mas imagina a gente enfrentar um monstro inspirado na mula sem cabeça. Ia ser do caramba. Um tipo de monstro meio cavalo, uma mula, né? Saindo fogo. Nossa, gente. Ia ser muito bom. Capcom. Seria incrível. Incorporar os elementos da mitologia brasileira nos monstros e na história do jogo daria uma dimensão cultural única ao jogo. E os personagens e aldeias inspiradas em culturas indígenas brasileiras com respeito e sensibilidade seria perfeito. As armas e armaduras poderiam ter armas e armaduras muito temáticas, inspiradas na diversidade cultural brasileira. Imagina, velho. O quão da hora seria, velho. Nossa, na moral, eu tô pirando a cachola aqui. Eu tô até falando muita coisa aqui, abobrinha às vezes. Mas seria muito bom, gente. Fala nos comentários se vocês não queriam. E missões específicas. Cara, imagina missões que refletem desafios específicos enfrentados pela fauna brasileira. Como a preservação de habitats ameaçados. Já tá feito o roteiro do jogo, gente. A gente tem que defender a fauna brasileira, tá ligado? Os habitats que são ameaçados de extinção, velho. Tem algum monstro ancião aí que tá tentando destruir, que renasceu, sei lá. Nossa, seria incrível, velho. E... bom, eu acho que é isso, velho. Ao incorporar esses elementos, a Capcom poderia criar um Monster Hunter autêntico e emocionante que não apenas oferece uma experiência de jogo envolvente, mas também destaca a beleza importante da fauna brasileira. Seria uma ideia única e genial. Imagina, gente, só imagina, na moral. Imagina. Seria incrível. Apenas incrível. Bom, eu acho que o vídeo é isso. É um videozinho curto, rápido, que é só de uma ideia que surgiu na minha cabeça e eu quis gravar esse vídeo. Bom, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí, compartilha, comenta, ou não faz nada disso, vocês que sabem aí. Mas seria incrível, gente, um jogo do Monster Hunter inspirado na fauna brasileira, na cultura. Bom, é isso, né, gente? Obrigado aí quem assistiu o vídeo, quem ficou até o final. Obrigado aí. E diga nos comentários se vocês também queriam ver um Monster Hunter desse jeito. Por mais é isso, gente. Falou!